Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? O quadro Isso é Crime de hoje vai falar do tema da violência doméstica contra a mulher. Hoje, dia 22 de julho do ano de 2021, se comemora o Dia Internacional de Combate ao Feminicídio. Sobre o feminicídio, nós já comentamos em outro quadro Isso é Crime aqui do nosso canal, mas especificamente no dia de hoje nós vamos falar sobre a violência, ou seja, as lesões corporais, a violência que é praticada contra a mulher ou, de forma mais abrangente, contra o gênero feminino, né, de forma tão contundente no nosso país. Na verdade, quando a gente fala em violência doméstica contra a mulher, o correto, o termo mais adequado é falar em violência de gênero, porque é mais abrangente do que a própria violência doméstica, como nós vamos ver, e abarca todo o gênero feminino, não somente a mulher, né? Aquele ser do sexo feminino, é do gênero feminino. Porque também travestis, transgêneros e outras pessoas que assumam o gênero feminino podem ser vítimas dessa forma de violência, ok? Vamos lá? Bom, então no episódio de hoje nós vamos conhecer o que é propriamente violência de gênero, violência doméstica e falar sobre isso. Também vamos conectar com um caso que ficou muito famoso no Brasil nesse mês de julho de 2021, que eclodiu nesse mês de julho de 2021, que foi o caso do famoso DJ Ives, né, que no Ceará agrediu por sucessivas vezes a sua esposa, Pamela Holanda, quando ainda havia acabado de dar à luz a filha deles, né? E essas violências foram gravadas pela Pamela e recentemente divulgadas nas redes sociais. Ele acabou preso e isso gerou uma grande discussão sobre o fenômeno da violência de gênero, né? Como a gente já disse, uma violência de gênero praticada contra a mulher no ambiente doméstico. Bom, a violência doméstica, pessoal, ela é um crime que está no Código Penal, isso sim é um crime, né, que consta do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal brasileiro. Violência doméstica é uma forma de lesão corporal, né? O termo violência é utilizado quando há realmente lesão, aquela lesão que é passível de um exame de corpo de delito, que pode assumir diversos graus, desde a lesão leve, grave ou gravíssima, que está aqui nesse artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Vejam bem que esse artigo ele foi inserido depois, no ano de 2004, no Código Penal, que é muito antigo, nosso código data de 1940, e nesse parágrafo 9 nós não temos a distinção entre o sexo ou o gênero que a vítima venha a ter. O importante é o vínculo doméstico ou familiar que o agressor tem com esta vítima, né? Então, a violência doméstica é um crime que abarca a vítima de quaisquer sexos ou quaisquer gêneros, né, que ela venha a ter. Não faz diferença se é uma violência praticada contra o homem ou contra a mulher. Porque no artigo 129, parágrafo 9º, nós temos aqui que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena dessa violência ela é qualificada, uma forma de lesão qualificada, porque é uma pena de 3 meses a 3 anos de detenção. Normalmente a lesão corporal, quando leve, né, uma lesão leve que nós temos aqui, ela tem pena de 3 meses a 1 ano. Mas no parágrafo 9º, desde que ele foi inserido no ano de 2004, nós temos uma violência qualificada. Ela é leve, mas ela tem penas agravadas, porque além de lesionar o bem jurídico, que é a integridade física, psíquica da pessoa, há uma lesão também às relações familiares, né? Essas relações domésticas, familiares, de coabitação, de hospitalidade, que, portanto, geram a maior reprovabilidade da pessoa que pratica essa lesão no âmbito doméstico. Não é a mesma coisa que praticar uma lesão contra uma pessoa desconhecida, agredir um familiar, agredir uma pessoa que coabita com a outra, isso é mais reprovável, portanto, gera essa pena qualificada, ok? Mas vejam, aí não há nenhuma referência nem ao sexo, nem ao gênero da pessoa. A vítima pode ser homem, mulher, pode ser um idoso, pode ser uma criança, todos podem ser vítimas de violência doméstica, ok? O que marca esse crime é o local ou vínculo, como a gente falou, com que ele é praticado, ou que a gente se prevalece para praticar. Então, são pessoas que têm um vínculo, né, de ascendente, por exemplo, um pai que agride um filho, descendente, né, o filho que é agredido pelo pai, irmãos, cônjuges ou companheiros, tanto faz se a pessoa é casada, né, realmente tem uma união civil em forma de casamento ou em forma de união estável, que também o companheiro que agride sua companheira ou vice-versa vão ser enquadrados nesse artigo 129, parágrafo 9º. Pessoa com quem conviva ou tenha convivido, não faz diferença também se se trata de um ex-marido ou ex-mulher, a pessoa pode já ter deixado o lar e ir lá agredir o seu ex-companheiro ou companheira, mesmo assim vai ter o vínculo necessário para a tipificação do artigo 129, parágrafo 9º, então mesmo que a relação já tenha terminado, ou ainda, essa segunda parte já não diz respeito propriamente à família, né?
ou ainda prevalecendo seu agente de relações domésticas. Aí nós temos lesões, por exemplo, que são praticadas dentro da casa, né, ainda que não contra familiares que estão ali no começo do artigo. Então, pode ser contra um empregado ou empregada doméstica, né, isso é uma lesão que caracteriza violência doméstica, né, contra uma pessoa que trabalha no lar. De coabitação, pessoas que dividem um apartamento, por exemplo, uma república de estudantes, isso configura violência doméstica também, a lesão praticada aí dentro. Ou de hospitalidade, quando no caso a pessoa abusa da hospitalidade do outro, né, o agressor vai até a casa de alguém e esta vítima o recebe e lá ela é agredida, na casa da vítima, né? Então ele abusa dessa relação de hospitalidade da vítima que o recebeu ou que a recebeu e ali pratica uma lesão corporal contra ela. Então só esse vínculo faz com que haja um abuso, né, que caracteriza a pena qualificada da lesão que nós entendemos como violência doméstica, ok? Então isso é o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal Brasileiro. E a violência de gênero, essa violência da qual a Pamela Holanda foi vítima, no caso, em relação à agressão praticada, né, as agressões possivelmente praticadas pelo DJ Ives, ela caracteriza aqui a violência doméstica? Sim, a gente já sabemos que sim, né, eles eram casados, cônjuges, então aqui já está tipificada toda aquela sucessão de lesões, né, que são praticadas, inclusive, perante a mãe da Pamela, perante a filhinha que ela havia acabado de dar à luz. Isso também pode agravar a pena dele, embora não haja ali um aumento de pena relativo ao fato de familiares presenciarem o ato de agressão, como no feminicídio. No feminicídio, sim, existe um aumento de pena relativo ao fato de ser praticado perante ascendentes ou descendentes da vítima. Na lesão corporal não tem isso, né? Mas, até porque o feminicídio é um crime ainda mais grave, né? A pessoa que mata a esposa ou a companheira diante dos filhos realmente gera um trauma muito grande. Mas não deixa de acontecer também na lesão corporal, agredir a própria mulher, como aconteceu no caso do DJ Ives, na frente da filha pequena, na frente da sogra, né? Da mãe daquela mulher, é algo extremamente covarde, né? Mas não há uma referência expressa a isso na lei. Pode sim agravar a pena como consequências do crime, como traumas que se geram nessas pessoas que são familiares. Aí nós temos então a violência de gênero, por outro lado. Não é algo distinto, é só algo que tem um outro espectro de abrangência. Ela está na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. O histórico da Lei da Penha nós já conhecemos. Eu gravei uma história penal que eu vou deixar aqui no final, um quadro História Penal, para vocês visualizarem, conta toda a história da Lei Maria da Penha. Mas o importante para sabermos hoje é que a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela traz várias formas de violência. Não apenas a violência física ou psíquica, várias formas de violência que são praticadas contra o gênero feminino, não o sexo, mas o gênero feminino, e todas elas devem ser combatidas, né? Não só a violência física, que é a mais comum, né? Tem índices mais alarmantes, mas também outras formas de violência que estão lá no artigo 7º da Lei 11.340. Então, nós temos no artigo 7º, que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, então a violência física, essa da qual foi vítima a Pamela, e caracteriza as lesões corporais do 129, parágrafo 9º, que nós acabamos de aprender. 2, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe causa dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturba o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar, controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação à sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. É um conceito de violência psicológica bastante abrangente, muito completo, que abarca aí todo um leque de delitos, além das lesões que podem ser psíquicas, né, os traumas propriamente ditos, que vão se encaixando lá no Código Penal. Então, nós temos o crime de ameaça, de constrangimento ilegal, nós temos o crime de stalking, que é um novo crime do qual nós já falamos aqui no nosso canal também, novidade legal. O crime de stalking é um crime que foi inserido recentemente no artigo 147A do Código Penal. Então, as humilhações dos crimes contra a honra, né, vexações e humilhações estão aqui também no conceito de violência psíquica. Então, o conceito de violência psíquica da Lei Maria da Penha é ultra abrangente e vai abarcar muitos crimes, né, porque a Lei Maria da Penha não criou um crime. Ela traz o conceito de violência e aí o intérprete vai encaixá-lo nos vários crimes que tem no Código Penal, como a gente já falou, ameaça, constrangimento, stalking, crimes contra a honra, né, e outros mais. São formas de violência praticadas contra o gênero feminino. O terceiro conceito de violência que a Lei Maria da Penha traz, e o qual ela visa combater, é a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
constranja essa vítima do gênero feminino a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, prostituição, né? Que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, planejamento familiar, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Também nós temos todo um arcabouço de crimes sexuais contra a mulher: o estupro, a prostituição forçada, o aborto, a proibição de uso de métodos anticonceptivos, de planejamento familiar, ou seja, seria uma forma de constrangimento ilegal. Então, há uma série de delitos sexuais e até delitos contra a liberdade, como constrangimento ilegal, que podem ficar abarcados no conceito de violência sexual, né? A exploração da prostituição, a obrigação, né? O constrangimento de obrigar a mulher a se prostituir, ou a não usar um método conceptivo determinado, ou a praticar o abortamento. Tudo isso vai caracterizar uma série de crimes do Código Penal. Como a gente já disse, a Lei Maria da Penha não cria crimes. Ela traz o conceito de violência que a gente vai encaixar lá. Violências, né? O quarto conceito de violência é a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, aí nós temos o roubo, o furto, o estelionato, a extorsão, que são praticados contra a mulher e contra os seus bens, né? Qualquer tipo de constrangimento que limite o uso dos seus recursos financeiros, dos seus recursos para a sua subsistência e da sua família, né? A destruição, o dano também, a destruição das coisas da mulher, isso é muito comum no âmbito da violência de gênero, e tudo isso remete a uma série de crimes contra o patrimônio que estão lá no Código Penal. Finalmente, o último conceito de violência que a Lei Maria da Penha traz é a violência moral, que ela define, né, no inciso 5º do artigo 7º, a violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Aí a lei ficou um pouquinho aquém do que vem a ser uma violência moral, né? Ela poderia ter enfrentado um pouco mais, porque não é apenas, o conceito não se cinge apenas aos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Vai também para uma série de outros delitos do Código Penal, a meu ver, né? Embora a lei diga expressamente que são os delitos contra a honra ou a violência moral, mas nós poderíamos abarcar também delitos relativos à divulgação, né, ao registro ou divulgação de cenas de intimidade sexual não consentida, como nós temos artigos que foram criados no Código Penal com este fim, né, artigos 216b, 218c, nós já falamos também desses novos crimes, uma novidade legal aqui do nosso canal Professora Gisele Mendes. Então, são crimes contra, não a reputação ou a honra dessa mulher, mas contra a sua intimidade sexual. Então, registro ou a divulgação de cenas de intimidade sexual não consentida, o próprio stalking, né? Então, a violência moral, ela pode atingir não só a honra, mas também outros bens jurídicos dessa mulher, como a sua intimidade, a sua dignidade sexual, no caso de divulgação de cenas de nudez, por exemplo. A perseguição que é praticada contra a mulher pode gerar danos que são danos morais, né? Ainda que não cheguem a configurar uma violência psicológica, mas é uma violência, uma forma de violência moral, o constrangimento ilegal, tudo isso também passa pelo conceito de violência moral quando não chega à lesão psicológica, né? Então, é um conceito que pode ser ampliado também a outras formas de constrangimento, perseguição, que não sejam apenas os crimes contra a honra. Aí, realmente, a legislação fica um pouco acanhada. E quem pratica essas formas de violência contra mulheres também está na Lei Maria da Penha. Não é contra qualquer mulher. Né? Não é uma pessoa que, por exemplo, danifica um objeto, assalta uma mulher na rua, pratica uma violência contra ela no trabalho. Não. A Lei Maria da Penha também tem um âmbito de aplicação bastante delimitado, né? Restrito e delimitado, aos âmbitos que estão no artigo 5º da Lei 11.340. Então, nós temos ali 3 âmbitos de aplicação no artigo 5º. Para os efeitos dessa Lei Maria da Penha, configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, é muito importante a palavra gênero, porque ela é mais ampla do que sexo, né? Qualquer manifestação do gênero feminino que venha a sofrer essas 5 formas de violência que nós acabamos de aprender, vão ter a proteção da Lei Maria da Penha. E que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Resumindo, o artigo, de certa forma, o artigo 5º, ele já vai abrindo portas lá para o artigo 7º. E no artigo 5º nós temos os 3 âmbitos de aplicação, já que não é qualquer mulher que pode ser a vítima da violência de gênero que vai levar à aplicação da Lei Maria da Penha, mas algumas mulheres em alguns âmbitos, né, que sofrem as consequências dessa violência em alguns âmbitos. Número 1 do artigo 5º, primeiro inciso,
no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, desde que esteja dentro do espaço doméstico, elas não precisam ter uma convivência familiar. A gente falou, podem ser pessoas que dividem um apartamento, né? Que trabalham no ambiente doméstico, uma empregada doméstica, ela pode perfeitamente se encaixar aqui nesse conceito de violência da Lei Maria da Penha, dentro do âmbito de aplicação doméstico. Inciso segundo, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, a pessoa pode de fato ter um laço natural familiar, pode ser um parentesco adotivo, ou pode ser que elas sejam simplesmente agregadas pela própria vontade. Não precisa ter aquela formalidade do direito civil para se dizer familiar, aqui no sentido da Lei Maria da Penha, ok? Vai abarcar igualmente também o âmbito familiar, muito mais abrangente do que o conceito formal do direito de família. Então, é o marido, ex-marido, filho, um sobrinho, um neto, um irmão que agrida essa mulher. E no terceiro inciso, nós temos em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aí é um namoro, é uma relação eventual, não precisa de uma formalidade, podem ser duas pessoas que tiveram uma relação sexual, ainda que não chegue a ser também uma relação sexual, mas uma relação de afeto, porque afeto implica amor, né? Não necessariamente sexo. Elas se interrelacionam e aí vem acontecer uma agressão, né? De um contra a outra, né? A vítima é sempre do gênero feminino, de um homem ou de uma mulher também, que pode ser contra esta mulher que é vítima da violência de gênero, mesmo que não seja uma relação sacramentada, um namoro duradouro, tenha sido uma relação eventual de uma noite, isso não faz a menor diferença, eles não precisam coabitar, também está muito claro no inciso terceiro, mas há aplicação da Lei Maria da Penha aqui, ok, pessoal? No parágrafo único, de forma inovadora, a lei que é de 2006, a Lei Maria da Penha, traz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então, as relações que foram enumeradas nesse artigo independem da orientação sexual, ou seja, a pessoa que agride, que é autora da violência de gênero contra o gênero feminino, né, pode ser do gênero masculino, como muitas vezes é, né, historicamente a gente vê essa opressão, essa desigualdade, esse machismo estrutural no nosso país, que significa o homem oprimindo, agredindo, né, violentando e tendo preconceito contra o gênero feminino, mas pode ser que seja uma agressora, né, uma autora da violência de gênero contra outra mulher. Então, esse fato de independer da orientação sexual significa que a relação pode ser uma relação homoafetiva em que uma mulher agride a outra, e mesmo assim nós temos a aplicação da Lei Maria da Penha, ok? Então, não só nas relações heteroafetivas, mas também homoafetivas nós vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Então, nós vemos que todo esse quadro se encaixa a situação da Pamela e do Jay Ives, né, em que ele praticou uma violência, sobretudo física, embora houvesse também coação, ameaças, né, também uma violência psicológica clara contra ela, na frente de familiares, por sucessivas vezes, e, portanto, encontra-se preso pelo artigo 129, parágrafo 9, lá do comecinho do nosso vídeo, mas também com todas as medidas e com toda a proteção que traz a Lei Maria da Penha, né, que é que o processo ocorra numa delegacia específica, depois numa vara específica de violência contra o gênero feminino, né, esse tenha mais celeridade, tudo isso a Lei Maria da Penha traz também a delegacia específica da mulher para atendimento desses casos e também o processo em uma vara específica de violência doméstica contra a mulher. Mas não deixa de ser, no caso dela, uma violência de gênero, né? Por ser ela mulher, era casada com ele até então. E chama atenção que naquele momento da agressão existiam terceiras pessoas, a mãe que não conseguiu fazer nada, nem podia fazer nada, é outra mulher que está ali vendo a sua filha ser agredida, ela só conseguiu tirar a criança, né, ali do alcance dele, sua neta, e de um homem, né, que se diz uma pessoa que trabalhava para o DJ Ives e que nada fez, né, não podia, não queria, né, eis a questão. É claro que nesses casos, aí o último artigo que nós vamos colocar aqui, fica evidente que faltou socorro à Pamela, né, a Pamela é uma mulher que estava sendo agredida por um homem, né, naquele espectro do machismo estrutural que a gente conhece e que se encaixa perfeitamente na Lei Maria da Penha, como nós acabamos de aprender. Nós tínhamos ali um outro homem que poderia sim ter impedido essa agressão. Ele nada fez, ele pode alegar que teve medo ou que era subordinado, né, ao DJ, enfim, mas ele, vendo uma mulher nessa condição de desigualdade patente e flagrante, sendo agredida covardemente pelo próprio marido, ele poderia sim ter
intervindo para salvá-la, né, para impedir essa agressão. Se tivesse medo de também ser agredido, ao menos chamar a autoridade. É o que prevê o artigo 135 do Código Penal brasileiro, né? Então, o artigo 135 diz respeito à omissão de socorro, e ali há alternativas para as pessoas comuns, que não sejam familiares, né, que não tenham nenhum tipo de vínculo, quando elas presenciam uma forma de agressão, um homicídio, um estupro, alguma violência muito grave contra a pessoa, contra a integridade física ou sexual dos outros, né? Nós não somos todos obrigados a chamar a polícia a todo tempo, nós somos garantes da vida de todas as pessoas, principalmente as pessoas com as quais nós não temos vínculo algum. Mas há um delito, pessoal, que é uma remanescente da solidariedade humana, né? Um dever geral de solidariedade que todos nós temos que ter uns com os outros, né? No momento em que nós presenciamos uma agressão como essa, que é justamente o fundamento do delito de omissão de socorro do artigo 135. O dever geral de solidariedade é o que fundamenta o dever de agir no artigo 135. Então, ali é deixar de prestar socorro, né? Deixar de prestar socorro a uma pessoa inválida, ferida, em grave ou iminente perigo. São essas pessoas que estão sendo agredidas, são pessoas que estão em grave, iminente perigo, flagrante perigo. Ou, se houver um risco pessoal, então deixar de prestar socorro já configura o crime, né? Ele é um crime leve, tem pena de 1 a 6 meses de detenção, mas por si só já configura, porque a pessoa era capaz, sim, por que não, de segurar um homem, segurar o outro, impedir que ele agredisse uma mulher, que é uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade muito maior. Mas, se de alguma maneira houvesse um temor ali pelo que pudesse acontecer, imaginar que o agressor está armado, não era o caso, mas enfim, a pessoa pode dizer, há um risco pessoal, está aqui no artigo 135. Então, deixar de prestar socorro sem risco pessoal. Eu tenho um risco pessoal, né, um risco para a minha própria integridade física. O que eu tenho que fazer? Prestar socorro, né, no sentido de chamar a autoridade pública. Então, nós temos uma alternativa. Ou a pessoa presta socorro pessoal, se não houver um risco para ela mesma, ou a pessoa chama o socorro da autoridade pública, na verdade, de quem for possível, né? Mas a autoridade pública é a polícia militar, civil, o corpo de bombeiros, enfim, quem possa vir ajudar naquele momento, porque a autoridade pública tem o dever de agir, ao contrário dos cidadãos, ela é garante, sim, da integridade física e a vida de todas as pessoas. E então, essa segunda alternativa não tem como escapar no momento daquele, acionar o 190, chamar a polícia militar para que pudesse vir acudir à pública, ok? Então, essa pessoa realizou, sim, esse delito do artigo 135 do Código Penal brasileiro, a omissão de socorro, que é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, já que há uma opção aí também de se chamar a autoridade pública, ok? Então, o que aconteceu, a gente viu, né, destrinchamos aí esse caso e conhecemos um pouco mais sobre a violência doméstica, que na verdade é a violência de gênero praticada contra o gênero feminino e dentro dele a mulher, de uma maneira tão recorrente e lamentavelmente recrudescente, ou seja, de forma cada vez mais frequente, mais grave na sociedade brasileira, que é claramente uma sociedade estruturada sobre um machismo que não cessa, né? A única maneira de cessar ou de fazer diminuir isso tudo é com esse dever que nós temos todos, que estamos aqui fazendo agora, de nos inteirarmos da lei, de conhecermos a lei, de aplicarmos a lei e de respeitarmos, né, os direitos do outro, para que não tenha que intervir o direito penal lá na ponta da cadeia, quando já nada mais resta ser feito, ok? Então, esse é o quadro Isso é Crime de hoje, sobre violência doméstica contra a mulher, na verdade, violência de gênero. E espero que vocês tenham gostado e aprendido. Compartilhem esse vídeo, cliquem aqui no like, né? Se inscrevam no nosso canal Professora Gisele Mendes, que nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.